Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Física. Eu sou o professor Robson Santos e no capítulo 13 ele é denominado Eletrodinâmica 2 e o propósito é tratarmos deste assunto, associação de resistores. Então vamos lá. Na aula passada, nós definimos o conceito de corrente elétrica, que nada mais é que um fluxo contínuo de cargas em um condutor. E a quantidade de cargas que passa por uma secção reta nesse condutor por intervalo de tempo é chamado de intensidade de corrente elétrica. Ou seja, I será igual a Q dividido por ΔT. E a unidade de medida de corrente elétrica para o SI é o chamado ampere, cuja abreviação é um A maiúsculo. Definimos também o que seria potencial elétrico. Vimos que ao redor de todo o corpo dotado de carga elétrica tem-se um campo de atuações, campo este que nós chamamos de campo elétrico, e que, à medida que se afasta desse corpo dotado de carga elétrica, reduz-se a capacidade que ele tem essa carga tem de atrair ou de repelir outros corpos dotados de carga. A essa capacidade de atrair ou repelir outros corpos dotados de carga, chamamos de potencial elétrico. Portanto, conforme nós nos afastamos ou nos aproximamos, a força elétrica ela é aumentada, no caso de nos aproximarmos, ou reduzida à medida que ela é afastada. E é graças a essa diferença de potencial entre dois pontos num campo elétrico é que é possível movimentar-se cargas. O movimento de cargas nada mais é que a corrente elétrica. Portanto, corrente elétrica e diferença de potencial são dois conceitos que estão intimamente ligados. Para que haja corrente elétrica, faz-se necessária a chamada diferença de potencial ou DDP. E essa diferença de potencial ela é encontrada nas inúmeras fontes de energia elétrica, como pilhas, baterias, as tomadas das nossas casas acabam sendo fontes também de energia elétrica, porque entre dois dos seus polos tem-se a chamada diferença de potencial. Enfim, são inúmeros os casos. Vimos também que existem corpos que naturalmente são mais resistentes que outros ao fluxo de cargas elétricas. Portanto, corrente elétrica e resistência elétrica são grandezas que são inversamente proporcionais. E como vimos anteriormente, intensidade de corrente e diferença de potencial são diretamente proporcionais. Baseando-se nessas duas premissas, tem-se a chamada primeira lei de Ohm, em que a diferença de potencial é igual à resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. A unidade de medida para a resistência elétrica no SI é o chamado Ohm. E eu não relembrei a vocês, mas a unidade de medida para a diferença de potencial ou também para o potencial elétrico é o volt, cuja abreviação é dada pela letra V maiúscula. E no caso da resistência elétrica, tem-se o Ohm como unidade e você utiliza a letra ômega para representar a unidade de medida. Resistores são equipamentos elétricos dotados de resistência elétrica. E qual é a sua função? Controlar a intensidade de corrente nos circuitos. Por quê? Nem sempre determinados componentes do circuito elétrico são suscetíveis a altas intensidades de corrente. Pense, por exemplo, o que está apresentado na tela de vocês. Você tem a placa-mãe e você tem no núcleo da placa-mãe um equipamento chamado de processador, ou na unidade de processamento central. Eu peguei um exemplo de especificações técnicas de um processador. É dito que, nesse caso, a tensão a qual ele é submetido é de aproximadamente 1 volt, e que a intensidade de corrente elétrica varia de 1 mA a 300 mA. Veja que, nesse caso, ele não suporta altas intensidades de corrente, ele tem que trabalhar numa faixa de corrente elétrica bem definida, e é para isso que você tem uma série de resistores na placa-mãe ou nos inúmeros circuitos eletrônicos para controlar a intensidade de corrente. Quando nós representamos um circuito graficamente, utilizamos um desses dois símbolos para representar um resistor. Os resistores eles podem ser associados de duas formas.
A primeira delas é a chamada associação em série, em que todos os resistores estão submetidos à mesma intensidade de corrente. O fato é que em cada resistor você vai ter uma queda de potencial, ou seja, cada um dos resistores numa associação em série está submetido a uma diferença de potencial específica. E que se você somar as DDPs às quais todos esses resistores estão submetidos, você vai encontrar a diferença de potencial que aquele ramo do circuito elétrico está também submetido. E a partir do momento que você tem uma associação de resistores, podemos encontrar a chamada resistência equivalente. O que isso significa? Resistência equivalente é aquela que substitui todas as resistências ou todos os resistores do circuito, de forma que você não altere a intensidade de corrente e a DDP daquele circuito elétrico. Ou seja, é um resistor fictício, mas que substitui todos aqueles que estão aplicados naquele circuito. No caso de uma associação em série, para encontrarmos a resistência equivalente, basta realizarmos o somatório algébrico dos valores de cada uma das resistências desses resistores. Antes de entrarmos no próximo tipo de associação de resistores, é importante que nós tratemos da chamada primeira lei de Kirchhoff ou lei dos nós, e que é dito o seguinte: em um nó, a soma das intensidades de correntes que saem é igual ao valor da soma das intensidades de correntes que chegam. Então veja o exemplo que está ao lado. Você tem chegando no nó, que é o ponto de encontro de condutores elétricos, você tem chegando as intensidades, as correntes 1 e 2. E você tem saindo deste nó as correntes 3 e 4. Então, o somatório de 1 e 2, das intensidades de corrente 1 e 2, deverá ser igual ao somatório das intensidades de corrente 3 e 4. E aí sim podemos falar da chamada associação em paralelo de resistores. E qual é a primeira característica? É quando estes ramos não são alimentados pela mesma intensidade de corrente. Bom, vamos tratar primeiramente o que eu denomino como ramo. Veja aqui a representação gráfica no canto inferior esquerdo da tela de um circuito elétrico. Nele você tem uma fonte de diferença de potencial. E do polo cujo potencial é positivo, você tem um valor de intensidade de corrente, que é a chamada intensidade de corrente total no circuito. E a partir do momento que ela chega num determinado nó, você vê que a intensidade de corrente ela se divide em 3. Por quê? Você tem o circuito elétrico como um todo, e nesse circuito você tem 3 ramos, nos quais você tem parte da intensidade de corrente total percorrendo sobre si. E aí, depois desses ramos, você tem um nó, que é o ponto de encontro de todos estes, e aí você tem o somatório dessas 3 intensidades de corrente. Então, na verdade, I, que é a intensidade de corrente total, será igual a I1 mais I2 mais I3. Uma outra característica da associação em paralelo de resistores é que 2 ramos só podem ser classificados dessa forma, ou seja, associados em paralelo, quando a intensidade de corrente que chega no nó desses 2 ramos é igual à intensidade de corrente que sai do nó desses 2 ramos. Pode ser 2 ou mais, tá, pessoal? Então aqui ó, você tem 3 ramos e a intensidade de corrente que chega nesses 3 ramos é igual à intensidade de corrente que sai. Então podemos dizer que esses 3 ramos estão associados em paralelo. E por fim, você tem a terceira característica de uma associação em paralelo, é que todos os ramos estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Então você vê aqui, esse circuito como um todo, ele tem a diferença de potencial total da fonte, que é V, mas veja que o potencial elétrico positivo dessa fonte, ele se aplica a esse nó, porque você não tem nenhum resistor aqui no meio do caminho. Então, o potencial elétrico neste nó aqui à esquerda vai ser o mesmo potencial do potencial positivo da bateria. E aqui à direita, nesse nó posto à direita, no encontro desses 3 ramos, você vai ter um potencial negativo que é igual ao da bateria. Então, a diferença de potencial entre esses nós do encontro desses 3 ramos é a mesma. Portanto, esses 3 ramos aqui estão sujeitos à mesma diferença de potencial,
por conta disso, estão associados em paralelo. E a última característica de uma associação em paralelo de resistores é que todos esses estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Então, vamos retornar esse caso aqui no canto inferior esquerdo da tela. Você tem uma fonte de energia elétrica para o circuito, cuja diferença de potencial é a que nós chamamos de DDP total do circuito. Veja que entre o polo positivo e esse nó à esquerda não há nenhum resistor. Então, o potencial elétrico nesse nó à esquerda é o mesmo do potencial elétrico do polo positivo da bateria. O mesmo podemos aplicar à direita, ou seja, o nó à direita tem um potencial elétrico igual o do polo negativo da bateria. Portanto, a diferença de potencial entre esses dois nós aqui é o mesmo da bateria, ou seja, todos esses ramos estão sujeitos à mesma diferença de potencial. E aí podemos dizer que V será igual a V1 e Q será igual a V2, que será igual a V3. E falo isso respectivamente aos ramos 1, 2 e 3 deste circuito representado aqui no canto inferior direito. Para encontrarmos a resistência equivalente numa associação em paralelo de resistores, basta entendermos a seguinte fórmula. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos de cada uma das resistências elétricas do circuito. Aqui, na parte central inferior, nós temos a substituição de toda essa associação de resistores em paralelo pela chamada resistência equivalente. Mas, às vezes, existem circunstâncias especiais que facilitam os cálculos. A primeira delas é quando temos somente dois resistores associados em paralelo. Então, podemos aplicar a seguinte equação, que é retirada dessa primeira. A resistência equivalente será igual ao produto dos valores de cada uma dessas resistências, dividido pela soma dos valores destas. E temos um outro caso especial, que é aquele quando todos os resistores têm o mesmo valor. Então, a resistência equivalente é dada pelo somatório dos valores de cada uma das resistências, dividido pelo número de resistores presentes, dividido pelo número de resistores que estão associados em paralelo. Então, nesse caso aqui, eu pegarei, vamos considerar que R1, R2 e R3 sejam iguais, soma-se o valor de todas essas resistências e divide-se por 3. No primeiro exercício, eu peço para que calcule o valor da resistência equivalente e da intensidade de corrente total nas seguintes associações. Na letra A, temos 3 resistores que estão associados em série, porque só há um caminho para o fluxo de corrente elétrica. Então, todos esses resistores estão associados em série, portanto, todos eles estão submetidos à mesma intensidade de corrente. Nesse caso, a resistência equivalente é dada pelo somatório algébrico dos valores de cada uma das resistências. 15 mais 25 mais 15 dá 55. A resistência equivalente é 55 ohms. A intensidade de corrente nós encontramos pela primeira lei de Ohm, que diz que a diferença potencial é igual ao produto da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente. 110 é igual a 55 vezes I. Ao dividir esses dois valores, teremos que a intensidade de corrente será de 2 amperes. Na letra B, temos uma associação de resistores em paralelos. Por que isto? Vemos que todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. A fonte é de 24 volts e o valor de cada um desses resistores, o valor da resistência de cada um desses resistores é de 12 volts. Temos que, nessa associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos dos valores das resistências. Portanto, eu vou ter 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, que será 3 dividido por 12, que será igual a 1/4. O resultado disso é 4 ohms. Eu poderia aqui também aplicar aquela equação simplificada, em que o valor da resistência elétrica é igual ao valor de uma delas dividido pelo número de resistores que estão associados. Ou seja, 12 dividido por 3 também daria 4. A intensidade de corrente é dada pela primeira lei de Ohm, que será 24 igual a 4 vezes I, e aí o resultado disso é 6 amperes. Na letra C, temos uma associação de resistores também em paralelo, cuja fonte de energia elétrica do circuito é de 12 volts, fornece 12 volts de DDP para o sistema. Cada um dos resistores possui resistências elétricas 10, 10 e 20 ohms. Vamos encontrar a resistência equivalente através do somatório dos inversos de cada um dos valores de resistência.
Então, terei 1 sobre 10 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 20. O resultado disso será 5 dividido por 20. Veja que para isso eu precisei achar o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores, que é 20, e efetuei o procedimento em que eu peguei 20 dividido por 10, que dá 2, multiplico 1 por 2, 20 dividido por 10 vai dar 2, multiplico esse 1 por 2, e 20 por 20 vai dar 1, eu multiplico 1 por 1 mesmo. 2 mais 2 mais 2 vai dar 5, 5 sobre 5 20avos, simplificando se dá 1/4, então vou ter que a resistência equivalente será de 4 ohms. Aplicando essa primeira lei de Ohm, eu vou ter 12 igual a 4 vezes I, e aí eu vou ter intensidade de corrente igual a 3 amperes. Quando eu falo intensidade de corrente aqui, pessoal, falo a intensidade de corrente total no circuito, e não em cada um dos ramos, visto que esses 3 amperes serão divididos em cada um destes. No segundo exercício, eu peço que considerem o circuito elétrico, representado pela figura abaixo. Tem-se 3 lâmpadas L1, L2 e L3. As lâmpadas L2 e L3 são perfeitamente iguais. L1 possui uma resistência elétrica de 2 ohms e está sujeita a uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Quais os valores de diferença de potencial que estão sujeitas às lâmpadas L2 e L3? Coloquei a figurinha aqui ao lado, ressaltando que a DDP do circuito, a DDP total, é de 6 volts. Vamos ver os dados que a questão nos dá. L2 e L3 são perfeitamente iguais. O que isso significa? Significa que possuem os mesmos valores de potência e resistência elétrica. Quanto à potência elétrica, como encontrar esse valor, isso será tratado numa aula posterior. Mas o que vale aqui para a gente é que, se as lâmpadas são perfeitamente iguais, significa que elas possuem a mesma resistência elétrica. A resistência de L1 é igual a 2 ohms, representaremos isso por R1. A intensidade de corrente em L1 é de 2 amperes, representaremos por I1. A associação de resistores é em série, ou seja, a intensidade de corrente que passa pela lâmpada 1 é igual ao que passa pela lâmpada 2, que é igual ao que passa pela lâmpada 3. A diferença de potencial total é de 6 volts, e a questão pergunta qual é a DDP aplicada em L2 e em L3, que denominaremos de V2 e V3. Então vamos lá, aplicando-se a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, vamos considerar somente agora a lâmpada L1. Então vou pegar a primeira lei de Ohm e vamos transformá-la para aplicá-la somente em L1. Ou seja, V1, que é DDP sobre L1, é igual a R1 vezes I1. Teremos que V1 será igual a 2 vezes 2, porque a intensidade de corrente que passa em N1 é igual ao que passa por todo o circuito, que nós vimos que é 2 amperes. Ou seja, a DDP a qual N1 está submetida é de 4 volts. V2 e V3 são iguais. A DDP total do circuito é igual a V1 mais V2 mais V3. E aí eu vou substituir V2 por V3, porque possui o mesmo valor. Então 6, que é a DDP total, é igual a 4, que é o V1, mais V3 mais V3. 2 vezes V3 é igual a 2. 2 é porque é 6 menos 4. Ou seja, V3 vai ser igual a V2, que vai ser 1, porque eu peguei 2 aqui e dividi pelo 2. E aí temos que V1 é 4 volts, V2 1 volt e V3 1 volt. No exercício terceiro, tem-se um circuito, que é mostrado a seguir na figura 1. A corrente através da lâmpada L1 é igual a 1 ampere, e a diferença de potencial através dela é de 2 volts. Uma terceira lâmpada L3 é inserida em série no circuito e a corrente através de L1 cai para meio ampere. Isso é representado na figura 2. A diferença de potencial V1, V2 e V3 em volts através das lâmpadas L1, L2 e L3 são, respectivamente, qual dessas opções abaixo? Veja que agora, nessa questão, é posto V'1, V'2 e V'3. Por quê? V1 e V2 é a DDP sobre a lâmpada as lâmpadas L1 e L2, respectivamente, na figura 1. Já V'1, V'2 e V'3 são as DDPs aplicadas às lâmpadas nessa segunda figura, ou seja, L1, L2 e L3, respectivamente.
Então vamos lá. Quais são os dados que a questão me dá? Na figura 1 tem-se que I1, que é a intensidade de corrente que passa na lâmpada 1, é de 1 ampere. V1 é de 2 volts. V1, aplicando essa primeira lei de Ohm na lâmpada 1, você vai ter que V1 é igual a R1 vezes I1, 6 é igual a R1 vezes 1, ou seja, a resistência da lâmpada 1 é de 6 ohms. Só que é o seguinte, a DDP total no circuito da figura 1 vai ser igual a V1 mais V2, porque só tem 2 resistores, ou seja, 2 lâmpadas, 2 equipamentos elétricos dotados de resistência. Então, 6 vai ser igual a 2, que é a DDP sobre L1, mais V2. Portanto, a DDP na lâmpada 2 é de 4 volts. Para saber a resistência elétrica de L2, eu vou pegar V2 igual a R2 vezes I2, que é a transformação da primeira lei de Ohm para o caso específico de L2. Então, eu vou ter 4 igual a R2 vezes 1, dividido 4 por 1, vou ter que a resistência elétrica de L2 igual a 4 ohms. Agora, vamos olhar para a figura 2. Vimos que, ao associar em série com essas duas lâmpadas L3, a intensidade de corrente total no circuito, que é a que passa por cada uma das lâmpadas, cai para meio ampere. A questão quer saber quais são os valores da DDP, nesse caso agora da figura 2, na lâmpada 1, 2 e 3. Bom, V'1 é igual a R1, veja que a resistência ela não muda, independente da circunstância, tá? A resistência da lâmpada é sempre a mesma. V'1 é igual a R1 vezes I1. Nesse caso, V'1 vai ser igual a 6 vezes meio ampere. 6 vezes meio vai ser 3 amperes, ou seja, V1' igual a, 3 volts, tá? A gente está medindo aqui diferença potencial. Então, V'1 será igual a 3 volts. Para o caso da lâmpada 2, vou aplicar a mesma equação própria para a lâmpada 2. V'2 é igual a R2 vezes I2. R2 é igual a 4. E a corrente elétrica agora é de meio ampere. 4 vezes meio vai dar 2 volts. Eu sei que a DDP total do circuito vai ser igual a V'1 mais V'2 mais V'3. 6 igual a 3 mais 2 mais V'3. E aí eu vou ter que V'3 é 1 volt. No quarto exercício, tem só a figura que mostra o esquema de um medidor de gasolina usado em automóveis. O indicador no painel tem resistência elétrica de 10 ohms. A unidade sensora do tanque é uma boia ligada a um resistor que tem resistência de 120 ohms quando o tanque está vazio e 20 ohms quando o tanque está cheio. E varia linearmente com o volume da gasolina. Bom, o que seria variar linearmente, pessoal? Significa que, na mesma medida que o nível de combustível aumenta, você tem a variação da resistência elétrica na boia. Então, se você dobra a altura continuando, sendo 12 volts a voltagem da bateria. A corrente no circuito em miliamperes, quando o tanque está pela metade, é uma dessas opções aqui. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei a representação elétrica do circuito. O que significa isso daqui, pessoal? Significa aterramento. Tá? Todos os componentes elétricos no carro, eles são conectados com a carroceria do carro. E aí a carroceria ela funciona como um circuito, como parte do circuito elétrico. Então você vê aqui a parte positiva da bateria ou da fonte de energia elétrica dos carros, que pode ser também um alternador, está conectada à carroceria, está aterrada na carroceria, e a boia, o sistema de boia, o sistema de medidor de combustível, de nível de combustível, também está conectado à carroceria do carro. E aí você tem a formação de um circuito elétrico. Vamos ver os dados que a questão nos dá. O primeiro é que a resistência elétrica no painel é de 10 ohms. A resistência elétrica do medidor do tanque, quando ele está vazio, que eu vou chamar de R vazio, é de 120 ohms. Quando o tanque está cheio, que eu vou chamar de R cheio, a resistência ela passa a ser de 20 ohms. Você tem aqui uma resistência variável, por isso que você tem essa setinha aqui. A tensão da bateria é de 12 volts.
E a questão quer saber qual é a intensidade de corrente nesse ramo aqui, nesse circuito, quando o tanque está pela metade. Eu vou chamar de I,5, tá? Bom, quando o tanque está pela metade, o que vai acontecer? A resistência elétrica do circuito é encontrada da seguinte forma: 20, que é o valor mínimo de resistência elétrica, mais metade dessa variação entre 120 e 20. Vamos entender bem essa equação, pessoal, que eu montei aqui. A resistência elétrica na boia do tanque ela vai variar de 20 até 120. Então, conforme a altura na boia vai sendo variada, ela vai ter como resistência elétrica um valor que será entre 120 e 20. E essa variação é linear, ou seja, na mesma medida que eu vario a altura da boia, eu tenho a variação da resistência elétrica. Então, por exemplo, como saber a resistência elétrica da boia quando ela estiver na metade da sua altura? Eu vou pegar a metade desse percurso aqui. E como que eu acho a metade desse percurso? Eu vou pegar o 20, que é o valor mínimo de resistência elétrica, e vou somar com a metade dessa variação, que vai ser 120 menos 20 dividido por 2. Ou seja, 20 mais 50 vai dar 70. Você poderia pensar assim, professor, então por que já que eu quero achar o valor de resistência elétrica quando a altura está na metade, por que eu não pego 120 e subtraio pelo 20? Ou seja, 120 menos 20 vai dar 20 e divido isso por 2, que vai dar 50. Qual é o problema disso? É que, nessa situação, você não está considerando que o valor da boia, quando ela está no seu nível mais cheio, é de 20. Ou seja, o valor mínimo de resistência elétrica é 20, e não o zero. Por isso que eu tenho que pegar esse 20 e somar com a metade dessa variação. Então, 20 mais 50 vai dar 70 ohms. Vou aplicar a primeira lei de Ohm, nesse caso, em que a resistência equivalente, para considerá-la, eu tenho que levar em consideração a resistência elétrica no painel. Ou seja, 10 mais 70 vai dar 80 ohms. E aí, com isso, eu vou ter que a intensidade de corrente vai ser dada pela relação DDP dividida pela resistência equivalente. 12 dividido por 80, simplificando, vai dar 3 por 20, e o resultado disso é 0,15 ampere, que dará a letra A. Vejamos agora parte de um circuito elétrico residencial. É importante antes que você saiba que o seguinte: todos os equipamentos elétricos na sua casa, eles estão associados entre si de forma paralela. Por que isso é importante? Num circuito cuja associação é em série, a partir do momento que um equipamento ele é desligado ou entra em pane, todos os outros circuitos necessariamente não poderão funcionar, visto que numa associação em série há um único caminho a ser percorrido pela corrente, diferentemente do circuito cuja associação entre equipamentos ou resistores seja em paralelo, em que há vários caminhos para essa corrente elétrica, possíveis caminhos para essa corrente elétrica percorrer. Nesse exemplo que está aí no setor médio esquerdo da tela, você tem parte de equipamentos que estão na cozinha e parte de equipamentos que estão no banheiro. Você tem a lâmpada liquidificador na cozinha e você tem uma lâmpada e o chuveiro elétrico no banheiro. Veja que eles estão associados em paralelo. Por quê? Caso um equipamento deste venha a desligar ou entrar em pane, isso não inibe que os outros venham a entrar em funcionamento posteriormente. E a corrente elétrica que percorre o ramo principal, necessariamente ela se divide nesses ramos secundários que estão em paralelo. O fato é o seguinte: quanto mais equipamentos, ou seja, quanto mais resistências elétricas utilizamos, maior será a intensidade de corrente elétrica total. Logo, maior será a energia elétrica consumida. Veja, por que isso acontece? O que vai acontecer com o aumento de aparelhos elétricos?
eu vou ter mais equipamentos associados em série, equipamentos associados em paralelo. A diferença de potencial não muda. Nesse caso aqui, eu vou ter uma DDP de 220 volts. A intensidade de corrente em cada ramo continua a mesma. Por quê? Cada um desses equipamentos tem uma resistência própria, está sujeito à mesma diferença de potencial, então não importa a quantidade de equipamentos que você venha associar em paralelo. A intensidade de corrente vai ser sempre a mesma em cada ramo. Só que o que vai acontecer? A intensidade de corrente total, ela necessariamente vai aumentar. Se a intensidade de corrente ela aumenta, é porque a resistência equivalente ela diminui. Outra situação importante, quando nós temos um aumento de equipamentos elétricos, é que, como foi visto, para encontrar essa resistência equivalente, você pega o inverso dela e soma para o inverso dos valores das resistências que estão associadas em paralelo. Então, quanto mais equipamentos você adiciona, você faz com que essa resistência equivalente acabe diminuindo também. Basta você olhar para esta equação. Quanto mais inversos você aumenta aqui na equação, maior vai ser o resultado disto aqui, né, desse somatório. Como consequência, menor deve ser o valor da resistência equivalente. Vamos fazer um teste. Verifica o valor de resistência elétrica equivalente para associação em paralelo de 2, 3 e 4 componentes, cuja resistência elétrica seja de 10 ohms cada. Então, nós temos aqui um exemplo em que nós vamos acrescentando de 2 para 3 e 4 resistores associados em paralelo. Então, vamos lá. Na situação 1, temos somente 2 resistores. O que vai acontecer? A resistência equivalente vai ser 10 dividido por 2, porque são 2 resistores, né? E isso vai dar 5 ohms. A partir do momento que associamos 3 resistores, o que vai acontecer? Teremos 10 dividido por 3, que é 3,33, uma dízima periódica, que é menor do que 5. E se colocarmos 4 resistores, o que vai acontecer? 10 dividido por 4, que é 2,5 ohms. Então, veja, quanto mais resistores associamos, leia-se, quanto mais equipamentos elétricos associamos no circuito em paralelo, que é o circuito elétrico residencial de nossa casa, menor será a resistência equivalente, consequentemente a intensidade de corrente total do circuito irá aumentar. E se você aumenta a intensidade de corrente total do circuito, significa que há um maior consumo de energia elétrica. Uso de interruptores e medidores. Provavelmente na sua casa tem inúmeros interruptores, em especial aqueles que nós utilizamos para acender as lâmpadas dos nossos cômodos. Então vamos lá. O interruptor de corrente elétrica ele é sempre associado em série com o equipamento que se deseja ser utilizado. Interruptor ou chave fechada significa que a corrente elétrica flui. Então veja, nesse esquema aqui você tem o interruptor, que ele é representado por esses dois pontos que estão afastados entre si, e você tem uma aleta que você pode movimentar. A partir do momento que essa aleta faz com que esses dois pontos separados se conectem, você vai ter um interruptor ou chave elétrica fechada. Nessa circunstância, você tem a corrente elétrica fluindo através da lâmpada. Caso o interruptor ou chave esteja aberta, significa que a corrente elétrica cessa. É o caso que está representado aqui na figura para vocês, tá? Esse interruptor, ele representa graficamente aquilo que nós temos nas nossas casas, lá nas paredes, ok? Mas pode representar, por exemplo, o interruptor elétrico para ligar o micro-ondas, para ligar o depurador, enfim, os inúmeros equipamentos elétricos. Já os amperímetros, que é um tipo de medidor utilizado, né, na análise de corrente elétrica, o amperímetro é voltado para medir a intensidade de corrente em um ramo do circuito. Ele sempre deve ser associado em série com o ramo a ser analisado. Por quê? Já que você quer analisar a intensidade de corrente que passa por aquele circuito, você tem que permitir que essa intensidade de corrente passe pelo amperímetro, de forma que ele possa verificar a intensidade dessa corrente elétrica. Ok? Então, ele é representado aqui nessa figura pela letra A. Veja que ele está associado em série com o resistor R, tá? E com o resistor R minúsculo também, tá? Então, a corrente elétrica irá passar pelo amperímetro e aí ele irá apresentar numericamente o valor dessa intensidade de corrente, ok? Outro tipo de amperímetro é o amperímetro por garra,
que ele é utilizado da seguinte forma: você abre essa garra apertando esse botão e você coloca a fiação elétrica por dentro dessa garra. E aí o que vai acontecer? Ele vai medir a intensidade do campo eletromagnético que se dá ao redor dos fios. Isso nós veremos em eletromagnetismo. Todo fio que esteja submetido à intensidade de corrente elétrica, ele tem ao redor de si um campo eletromagnético. O amperímetro por garra, ele mede a intensidade desse campo eletromagnético que correlaciona com a intensidade de corrente que passa pelo fio. O voltímetro, ele já mede a diferença de potencial aplicada sobre o circuito ou ramo elétrico. Diferentemente de um amperímetro, ele deve estar sempre associado em paralelo com o que se deve verificar. Tá? Então, ele é representado aqui por esse círculo e uma letra V no seu interior. E veja que um fio está conectado a uma extremidade do resistor RC e a outra extremidade está conectada a outra extremidade do resistor RC. Ou seja, o voltímetro está associado em paralelo com o resistor RC e, por conta disso, ele irá medir a diferença de potencial sobre RC. Da mesma forma, ele pode medir a diferença de potencial da fonte, tá? Isso aqui é um tipo de fonte específica, nós veremos uma circunstância posterior, que ela é não ideal, ou seja, ela tem uma resistência elétrica já associada a ela mesma, tá? Então, você vai ter um voltímetro que vai medir tanto a DDP sobre o resistor RC, como o DDP da própria fonte de energia. No quinto exercício, tem-se uma figura abaixo, que estão representadas 4 lâmpadas idênticas associadas por fios condutores ideais a uma bateria ideal B. Uma chave interruptora C e 3 amperímetros ideais também fazem parte do circuito. Na figura, a chave interruptora está inicialmente fechada e os amperímetros A1, A2 e A3 medem a intensidade de correntes elétricas, respectivamente iguais a I1, I2 e I3. Quando a chave interruptora C é aberta, as leituras indicadas por A1, A2 e A3 passam a ser, respectivamente, qual dessas alternativas aí embaixo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, primeiramente, a circunstância em que a chave elétrica está fechada, posteriormente, quando a chave elétrica estar aberta. Vamos lá. Com a abertura da chave, tem-se que aumentará a resistência equivalente. E esse aumento da resistência equivalente se dá porque eu vou ter menos ramos associados em paralelo. Lembra do que eu falei para você que nas nossas casas, quanto mais equipamentos elétricos nós colocamos em funcionamento, e equipamentos esses que estão em paralelo, isso vai repercutir numa redução da resistência equivalente? E a partir do momento que a resistência equivalente diminui-se no circuito elétrico das nossas casas, acontece que a intensidade de corrente aumenta, por conta disso o consumo de energia elétrica é maior. Aqui nós temos uma circunstância contrária, nesse quadro aqui superior à direita. A partir do momento que eu abro essa chave C, eu cesso o fluxo de corrente elétrica por essa lâmpada aqui embaixo. Consecutivamente, esses ramos aqui que estão associados em paralelo, eu vou ter um aumento da resistência elétrica, porque eu vou ter menos ramos associados em paralelo. E aí, vou ter uma redução da corrente elétrica total. Mas haverá uma manutenção da diferença de potencial entre A e B. Por que que a diferença de potencial entre os pontos A e B se mantém? Porque, veja, o potencial elétrico no ponto A é igual ao potencial elétrico superior dessa fonte aqui, ó, que é o potencial positivo, por isso que ele é representado por uma barra maior. Já em B, eu vou ter o mesmo potencial elétrico, que é o negativo dessa bateria, representado por uma barrinha menor. Então, independentemente do fato de eu abrir ou fechar esse interruptor, a diferença de potencial entre os pontos A e B será sempre a mesma. A resistência elétrica nos dois ramos entre os pontos A e B não muda. Por quê? Eu tenho as mesmas lâmpadas que estão presentes nos ramos. Com isso, os valores de intensidade de corrente nos dois ramos entre os pontos A e B permanecem, ou seja, I2 e I3. I2, que é a intensidade de corrente que passa pelo amperímetro A2, será igual à situação anterior, e I3, que é a intensidade de corrente que passa pelo amperímetro A3, também será a mesma. Então, qual é a resposta para isso? É a letra B. Ou seja, eu vou ter menor intensidade de corrente pelo amperímetro I1, porque eu vou ter um aumento da resistência equivalente, então a intensidade de corrente total vai diminuir. Já a intensidade de corrente 2, as intensidades de corrente 2 e 3 permanecerão iguais.
Por fim, do sexto exercício, tem-se 3 lâmpadas idênticas que foram ligadas no circuito esquematizado aí na figura. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência interna nula. O técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica dos pontos A, B, C, D e E, e rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são qual dessas alternativas aí. Então vamos lá. Vamos primeiramente verificar que é o seguinte, vamos considerar que essa barra maior é o polo positivo da bateria, de onde você emerge a corrente elétrica. Corrente elétrica que é denominada de corrente elétrica total. Do lado direito dessa lâmpada L3, eu vou ter nessa extremidade aqui um ponto que eu vou chamar de ponto F, tá? Então vamos lá. A intensidade de corrente IA, ela vai se distribuir nesses 3 ramos, compostos por essas 3 lâmpadas. Então vou ter I3 pela lâmpada L3, ID, que vai passar pela lâmpada L2, né, e pelo ponto D, e IC, que vai passar pela lâmpada L1 e pelo ponto C. Após passagem de cada um dos ramos, as correntes elas se somam no ponto F. E aí eu vou ter novamente a intensidade de corrente total. Logo, a intensidade de corrente no ponto A é igual à intensidade de corrente no ponto E. Todas as lâmpadas estão sujeitas à mesma diferença potencial, porque elas estão todas associadas em paralelo e também estão associadas em paralelo com a fonte. Todas as lâmpadas são iguais, ou seja, possuem a mesma resistência elétrica. Qual é a conclusão? Todas estão submetidas à mesma intensidade de corrente, ou seja, IC vai ser igual a ID. Mais uma vez, eu termino aqui minha aula, agradeço a sua presença, espero que essa aula tenha sido proveitosa para você. Por favor, não se esqueça de inscrever-se no meu canal, de compartilhar esse vídeo e de fazer seus comentários para que eu possa saber se esse assunto realmente tem sido importante para você. Eu te agradeço e até a próxima e, como sempre, bons estudos.